Cara, fazer esse vídeo me deu uma nostalgia. Oi, tudo bem? Meu nome é Heloise e sejam bem-vindos ao meu canal, Senhor Miau. E bem, eu decidi fazer uma coisa diferente com aspas e tal. Eu decidi explorar um tema que eu vejo muita gente falando, mas eu não vi muita gente explicando sobre ele, que é a Toon Force. E cara, a Toon Force é uma coisa muito interessante e muito. Tipo, é muito legal ver a Toon Force, ver como é que ela funciona e tal. Só que eu não vejo muita gente explicando sobre o que é ela. Pra não dizer que eu não vi nenhum vídeo, eu vi 2 vídeos falando sobre a Toon Force. Mas tirando esses 2 vídeos, eu não vi mais nada sobre explicando o que é a Toon Force, principalmente o que é Negative Force. É muito difícil você conseguir ver vídeos falando sobre a Toon Force e a Negative Force. Então, com esse vídeo, eu decidi explicar esses 2 poderes. Tanto a Negative Force, tanto a Toon Force. Eu acho que eu já tô falando muito esse nome. Mas antes de eu explicar, eu queria pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo, isso me ajudaria bastante. Me siga lá no meu servidor do Discord, lá eu posso bater um papo com vocês e vocês podem bater um papo com outras pessoas que têm um gosto parecido com vocês ou fazer só amizade. Agora, com o recado dado, vamos falar sobre Toon Force. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar sobre Toon Force é: qual que é a tradução dessa palavra? O que Toon Force significa? E bem, Toon Force significa força de desenho animado. E com a tradução desse nome, a gente acaba sabendo mais sobre esse poder do personagem. A Toon Force não é nada mais do que um poder de um personagem, que ele pode literalmente fazer tudo o que ele quiser. Tudo o que ele quiser mesmo. E normalmente esse tipo de personagem que tem esses tipos de poderes são mais requisitados ao humor. Como por exemplo, você está andando na rua até que de repente vem um cara que ele quer te assaltar. Você é um cara que tipo não tá tão preocupado que o cara tá te assaltando. Então do nada você estica a sua mão e rouba a carteira do cara. E ele começa a ficar desesperado e ele tenta atirar em você. Só que então você milagrosamente desvia das balas e pega um martelo do nada e bate no ladrão. Outro exemplo que a gente pode mencionar é a quebra das leis da física. Como a gente vê em vários em desenhos cartoons, não existe física, não existe lógica. Só existem coisas acontecendo, coisas sem sentido, coisas que realmente você não pode ficar se perguntando por quê. Você tem que se perguntar o como isso é engraçado. Como, por exemplo, um personagem serrando uma montanha, só que ao invés daquele personagem cair, toda a montanha cai e o personagem fica flutuando. É engraçado? Sim. Na, na época, e até hoje em dia, isso pode ser engraçado porque é inesperado. E é basicamente isso que funciona a Toon Force. A Toon Force não tem sentido, não tem lógica. O personagem pode fazer basicamente o que ele quiser. Os melhores exemplos de personagem que usam Toon Force são o Pernalonga, o Pica-Pau, o Tom e o Jerry. Basicamente, os poderes dos personagens não é pra realmente matar eles, e sim pra ser uma forma engraçada, pra você rir, não se importando tanto se vai ser violento ou não. O que importa é ser engraçado. Louise, você só deu exemplos de animações e de desenhos cartoons. Então, seguindo essa lógica, dá pra pensar que a Toon Force só se refere a personagens de desenhos animados? Não. A Toon Force não é só para desenhos animados. A Toon Force também se aplica às HQs. Por exemplo, o Lobo utiliza a Toon Force. A Gwenpool utiliza a Toon Force. Podemos considerar que sim, o Deadpool utiliza a Toon Force porque ele quebra a quarta parede, ele conversa com o público, o que é uns requisitos para Toon Force. Louise,
Então você tá me falando que os personagens da Toon Force são invencíveis? Não. Usuários da Toon Force não são invencíveis. Lembra quando eu disse que basicamente, com esse tom, bem, meio que também a própria Toon Force também tem as suas regras. Um exemplo que eu posso dar aqui são os episódios onde que, quer dizer, todos os episódios onde que o Tom perde. Porque normalmente ele é atacado por um cachorro, eu esqueci o nome dele, mas se eu conseguir eu vou pôr na edição aqui. Ele é espancado pelo cachorro e ele fica mal, ele fica tipo muito, ele fica dolorido. Então sim, a própria Toon Force também tem as suas fraquezas. A própria Toon Force também tem as suas regras. Tanto que tem um episódio do Pica-Pau Biruta onde que é mostrado que se você colocar sal na cauda dele, ele é derrotado. E os pandas conseguem colocar sal na cauda dele e ele é derrotado. Então sim, a própria Toon Force também tem as suas regras. Mesmo não parecendo. Ok, Louise, você já falou muito sobre a Toon Force, mas sobre a Negative Force, como ela funciona? Bem, em tradução, Negative Force seria força negativa do desenho animado. E bem, eu até pensei em usar o Cartoon Cat aqui como exemplo de Negative Force, só que tem um porém. Eu não conheço o Cartoon Cat, eu só sei de nome. Mas não se preocupe, eu sei um exemplo perfeito para falar sobre a Negative Force. E esse exemplo é um Máscara. Não, não tô falando do filme do Máscara. Eu tô falando do Máscara das HQs. Um dia eu trago um vídeo falando das diferenças entre as HQs, os filmes e os desenhos animados. Mas o que vocês têm que saber sobre o Máscara aqui nesse exemplo? Que bem, o Máscara, primeiramente que não é o Máscara, são os Máscaras nas HQs. Então, o que você tem que entender sobre os Máscaras é que é loucura pura. Os caras literalmente podem fazer o que quiser. E lembra quando na Toon Force? Na Toon Force ninguém se machucava. Alguma coisa acontecia, mas o personagem em si não pegava um dano. Ele só ficava, tipo, todo estragado, todo destruído, mas depois ele ficava bem. E também, uma coisa que a gente tem que também entender é que na Toon Force não existe esse negócio de história. As coisas só vão acontecendo porque vão acontecendo. Então, um personagem que ficou todo estragado, todo machucado num episódio, no outro ele vai ficar bem, ele vai ficar saudável. Só que na Negative Force e nas HQs, a coisa muda. Porque o personagem, sim, ele sente dano. Ele pode morrer. Ou seja, é um perigo maior. Mas, como a Toon Force, a Negative Force também tem as suas regras. E eu vou usar o Máscara como exemplo aqui de novo, que é nas HQs, se eu não me engano, isso é só das HQs, isso não tá no filme. Bem, nas HQs, para você conseguir tirar a máscara do Máscara, você tem que convencer o portador a tirar ela. Não tem como você tirar a máscara dele. Você pode fazer o de tudo. Se você não convencer o portador a tirar, considere derrotado. Outra regra que, se eu não me engano, só tem nas HQs, não tem no filme ou na série animada, eu acho que só tem nas HQs, é que você não pode ter uma cabeça enorme, porque senão a máscara não vai funcionar em você. Ou seja, sim, tanto a Toon Force quanto a Negative Force também têm as suas regras. Eles não são invencíveis, como as pessoas dizem. O que é? Eles só são mais, tipo, mais loucos mesmo. Você tem que ignorar a lógica. Mas não pense que todo personagem da Toon Force é invencível. E bem, eu queria falar de como a Toon Force pode ser muito boa para suas histórias. Porque, para quem não sabe, eu sou escritora, eu escrevo. Ah, vá! Eu escrevo livros, essas coisas e tal. E eu vim aqui
ajudar você que tá querendo criar alguma coisa. Então eu vim aqui te dar uma sugestão sobre a Toon Force. Se você quiser criar algo sobre a Toon Force, eu vim aqui te dar alguns exemplos do que você pode criar com a Toon Force. Cara, você tem noção que você pode estar criando qualquer coisa com a Toon Force? Literalmente, você pode criar muita coisa com a Toon Force. Como, por exemplo, você... E se o personagem que tá vivendo uma Toon Force descobrisse que ele está vivendo na Toon Force? Como é que seria a reação dele? Qual que seria a primeira coisa que ele faria? O que ele pensaria? Ele teria uma crise existencial? Um outro exemplo. Imagina se seu personagem descobrisse a Toon Force e ele começasse a explorar isso e trazer ela da vida real. Como é que seria isso? Como é que seria um personagem da Toon Force vivendo da vida real? Será que ele respeitaria as regras? Ou ele só simplesmente tacaria o louco em tudo, sem respeitar nada, fazendo coisas inimagináveis? Você tem literalmente um grande mundo da Toon Force. Cara, a Toon Force é uma das coisas mais criativas que eu já vi em toda a minha vida. Eu realmente amo muito esse universo da Toon Force. E Negative Force ainda não explorei tanto, mas graças a esse vídeo eu consegui explorar mais. E eu realmente, tipo, cara, crie boas histórias usando a Toon Force, dá uma chance a elas, porque são infinitas coisas que você pode criar com a Toon Force, onde esse mundo literalmente é a sua imaginação é o limite. E bem, esse foi o vídeo. Cara, esse vídeo eu queria trazer um quadro com ele, que é explicando algumas coisas. Porque eu gosto bastante de explicar coisas que têm a ver com filmes, séries e cinema. Eu realmente gostaria muito saber se vocês gostaram desse vídeo e que vocês gostariam que eu transformasse ele num quadro. Onde que eu tentaria explicar outras coisas? Eu tentaria explicar, sei lá, como é que funciona o universo de Harry Potter, como é que funciona o universo de Star Wars, como é que funciona as HQs do Corvo. São várias e várias coisas que eu queria muito explicar para vocês. Eu ficaria muito honrado saber que vocês gostaram desse vídeo e gostariam de mais. Eu ia amar fazer mais desse quadro. Então, se você gostou do vídeo, se você quer que eu faça mais sobre esse tipo de vídeo, por favor, cara, deixa o like, comenta aqui embaixo que eu posso trazer mais. Se quiser também me dá uma sugestão sobre qual que pode ser o próximo tema para eu explicar. E bem, me segue no servidor no Discord pra gente conversar, bater um papo ou para você conhecer gente nova. E bem, eu sou o Senhor Miau e até mais.